Oi pessoal, vamos agora retornar à nossa aula de antihipertensivos, falando agora dos fármacos que agem em nível vascular e ou cardíaco, com objetivo, com mecanismo de ação que gera um efeito antihipertensivo ou vasopressor ou um efeito que reduz o débito cardíaco para que gere uma queda na pressão arterial dos pacientes hipertensos. A primeira classe que a gente vai entrar em detalhes, que a gente vai abordar, é a classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Na verdade, a gente vai primeiro abordar os fármacos que atuam sobre esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? A primeira classe que a gente vai falar, mais uma vez, é a dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, porque são esses fármacos que foram os primeiros a serem utilizados e descobertos para o tratamento da hipertensão como fármacos que agem sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente já falou na parte introdutória que a enzima conversora da angiotensina, ela ativa a angio 1, ela tem como substrato a angiotensina 1, e aí ela, essa ECA, que é a ECA 1, ela vai utilizar a angio 1 como substrato, sintetizando a angiotensina 2. E a angiotensina 2 ativa receptores que são chamados ou denominados como receptores AT1. Esses receptores AT1, pessoal, eles são receptores que são acoplados ao sistema efetor, GPCR GQ/11, o qual vai fazer o quê? Receptor que vai fazer com que haja a ativação de uma proteína G que vai ativar a fosfolipase C beta 1, geração ou síntese de diacilglicerol, IP3, e a gente lembra lá da farmacodinâmica, aumento citosólico nas concentrações do íon cálcio. Então, se esse receptor AT1 for ativado em uma célula muscular, que seja lisa ou que seja cardíaca, a gente vai ter o quê? Contração. Lógico, se ocorrer contração numa célula muscular cardíaca, nós vamos aumentar a força de contração, que é o inotropismo cardíaco, que será aumentado, e isso pode auxiliar no aumento do débito cardíaco. Esse aumento do débito cardíaco pode aumentar a pressão arterial. Se essa contração aumentar numa célula muscular lisa vascular, num vaso de resistência, numa arteríola de resistência, nós teremos aumento da resistência vascular periférica, aumento da pressão diastólica, contribuindo também para um aumento da pressão arterial ou pressão arterial média. E aí, essa angiotensina 2, ao ativar esses receptores AT1, ela principalmente causa vasoconstricção, aumentando a resistência vascular periférica e a pressão arterial, como eu falei para vocês, mas lá no córtex da glândula adrenal ou suprarrenal também existem receptores AT1 que, ao serem ativados, estimulam a secreção de aldosterona, que na
aula de diuréticos a gente viu o que a aldosterona ela pode fazer, e isso vai fazer com que haja aumento na reabsorção de sódio e água, ou vai haver uma retenção de sódio e água, aumentando o volume plasmático e concomitantemente ao aumento da resistência vascular periférica, a gente vai ter o paciente com o sistema renina-angiotensina-aldosterona hiperativado, aumentar a pressão arterial. E aí, uma estratégia farmacológica, uma ferramenta farmacológica que tenta reduzir a pressão, né, arterial, como efeito, é a inibição dessa enzima, que é a ECA, enzima conversora da angiotensina, através de fármacos que inibem, né? E aí, esses fármacos são bastante conhecidos, inclusive, tá? É muito importante a gente também mostrar aqui que existe outro sistema que é envolvido, ou um outro sistema no qual a ECA ela participa da regulação através da conversão ou degradação de substratos, metabolismo de substratos, que é o sistema no qual a bradicinina, que é uma cinina vasodilatadora, ela simplesmente vai, através da ECA, ser inativada, tá? E aí, a bradicinina, ela, per si, pode causar vasodilatação, mas a bradicinina, ela também pode estimular a síntese de substâncias ou de lipídios vasoativos, que são, no caso, prostaglandinas. Tá? E essas prostaglandinas, quando são estimuladas a serem sintetizadas pela bradicinina, elas causam vasodilatação e redução da resistência vascular periférica. Então é importante a gente observar o quê? Que a partir do momento em que a gente inibe a ECA, a gente reduz os níveis de angiotensina 2, inibindo isso aqui, ó, mas também aumenta a vasodilatação, ou promove vasodilatação através de um outro sistema de cinina, que é a bradicinina. Ou seja, inibiu a ECA que converte a bradicinina em sua forma inativa, estará inibida também aqui. A bradicinina, então, que não será inativada pela ECA, estimulará a síntese de prostaglandinas, e essas prostaglandinas promoverão vasodilatação, contribuindo também para a queda da resistência vascular periférica. Mas é muito importante também falarmos o seguinte: essa bradicinina aqui, ó, ela está presente ou pode ser encontrada nos nossos ou nas nossas vias aéreas. E aí o que acontece? Quando a gente faz uso prolongado de inibidores da enzima conversora da angiotensina, esse efeito adicional vasodilatador promovido pela inibição da ECA e redução da inibição ou da inativação da bradicinina é legal. Mas, ao mesmo tempo, essa bradicinina ela pode simplesmente se acumular nas vias aéreas. E o acúmulo de bradicinina nas vias aéreas pode obstruir as vias aéreas. Na verdade, nem tanto obstruir. Eu diria que sim também. Mas a bradicinina nas vias aéreas, ela pode causar, com o uso prolongado desses inibidores de ECA, o que a gente conhece como um efeito
adverso desses inibidores, tosse seca. Então, um exemplo de inibidor de ECA bastante conhecido é o captopril. Gente, mesmo que o paciente não tenha problema respiratório, quando ele faz utilização prolongada de inibidor de ECA, não necessariamente, mas uma boa parte dos pacientes que utilizam em longo prazo esses inibidores de ECA, exemplo do captopril, desenvolve tosse seca. E, por exemplo, pacientes que são asmáticos, né, pacientes que têm problemas respiratórios, não seria uma contraindicação absoluta, mas uma contraindicação relativa, prescrever inibidores de ECA para esses pacientes, porque a bradicinina, ela é um mediador que está envolvido nos processos inflamatórios que desencadeiam crises broncoconstrictoras, envolvidas nesses processos alérgicos, né, nesses processos inflamatórios que desencadeiam, por exemplo, crises asmáticas, tarará, tarará, tarará. Mas o que eu queria falar mais basicamente é isso, que inibir a ECA em um paciente hipertenso tem seu lado bom, porque você vai causar vasodilatação via mecanismo, né, pela síntese de prostaglandina, como a gente falou, mas ao mesmo tempo o acúmulo de bradicinina em longo prazo, porque você está inibindo a ECA e não está metabolizando a bradicinina. Essa bradicinina pode se acumular nas vias aéreas, causando essa tosse seca e precipitando crises também em pacientes que têm doenças respiratórias, crises de obstrução das vias aéreas. Então, existe já em relação a essa questão, por isso que é importante a gente relacionar o mecanismo de ação do fármaco com os efeitos que ele pode ocasionar, tá? E aí, desses inibidores de ECA, os principais conhecidos aqui no Brasil são esses, né? O captopril, o enalapril e o lisinopril, tá? Propriedades farmacológicas, eles, ao inibirem ECA, não haverá produção de anjo 2, e aí, de forma indireta, os vasos de resistência, que são as arteríolas, né, e os de capacitância, que são as veias, eles terão uma redução na contração. Os livros dizem que haverá relaxamento. Eu diria que esse relaxamento ele acontecerá caso o endotélio desse paciente ainda esteja ou seja funcional, ou seja, não esteja disfuncional. Porque, na verdade, se você deixa de produzir angiotensina 2, o que acontece é uma redução da contração e redução da resistência vascular periférica, mas não necessariamente um relaxamento, né? Mas, se você deixar de produzir anjo 2 e o endotélio tiver, por exemplo, funcional, produzindo óxido nítrico, lógico, esse óxido nítrico pode contribuir para que haja o relaxamento. Mas, enfim, vai ocorrer redução da resistência vascular periférica e, lógico, aumento da capacitância venosa. E isso pode reduzir a pré-carga devido ao aumento da capacitância venosa e diminuição do retorno venoso, e reduzir também a pós-carga devido à redução da resistência vascular periférica. Consequentemente, se você reduz pré e pós-carga, você reduz o débito cardíaco.
Consequentemente, você reduz também a pressão arterial. Então, você tem, devido à redução da ativação de receptores de angiotensina 2, você vai ter uma redução da resistência vascular periférica, e aí você vai ter redução da pressão diastólica, mas também, devido à redução de pré e pós-carga, você vai ter redução do débito cardíaco. Consequentemente, você também vai ter redução da pressão sistólica. Então, a pressão arterial vai reduzir. Isso também causa o quê? Não vai produzir anjo 2, gente. Não produz anjo 2, não vai estimular de forma direta a secreção. O principal mecanismo de indução da secreção de aldosterona, né, não vai ser estimulado. Isso pode também, a redução na produção de anjo 2 pode normalizar a função endotelial, porque a angiotensina 2 ela causa disfunção endotelial. Prevenir também o remodelamento cardíaco e vascular. Remodelamento que é o quê? Aumento na proliferação das células musculares. Essa proliferação pode causar hipertrofia na parede do vaso, como a gente já falou inúmeras vezes nas nossas aulas prévias. Essa hipertrofia ela pode também ocorrer como consequência de um remodelamento das células cardíacas, fibrose cardíaca, tá? Essa prevenção pode ocorrer quando a gente inibe a ECA e reduz a produção ou a síntese de anjo 2, tanto em nível cardíaco quanto vascular. E aí a gente já imagina que os inibidores de ECA, eles podem ser utilizados para o tratamento da hipertensão, porque eles reduzem a pressão arterial. Tratamento da insuficiência cardíaca, porque eles são cardioprotetores, vocês vão ver isso na aula de insuficiência cardíaca. Mas como todos os fármacos, eles têm efeitos indesejáveis mesmo em doses terapêuticas, tá? No início do tratamento, eles podem causar uma hipotensão que, com o passar do tempo, né, ela é normalizada. Aquela tosse seca persistente por conta do acúmulo de bradicinina nas vias aéreas, cerca de 20% dos pacientes. Rubor facial também por conta de bradicinina acumulada, tá? Hipercalemia, angioedema, hipopotassemia, né? Alguns outros efeitos graves, como neutropenia, agranulocitose, proteinúria, glomerulonefrite e insuficiência renal aguda. Geralmente são contraindicados, principalmente durante a gravidez, são altamente teratogênicos e têm algumas contraindicações relativas em pacientes com doenças respiratórias. Isso está relacionado geralmente por conta desse acúmulo da bradicinina, dessa tosse seca que pode ser precipitada devido ao acúmulo da bradicinina. A gente tem também os bloqueadores ou antagonistas dos receptores AT1, bastante conhecido é a losartana, tá, gente? Então, a losartana, ela bloqueia esses receptores AT1 de forma direta. Os inibidores da ECA não bloqueiam receptores AT1, eles inibem a síntese da anjo 2. Então, eles são vasodilatadores indiretos. Os bloqueadores AT1, como a losartana, são vasodilatadores diretos, porque eles são antagonistas, como é que se diz, dos receptores AT1, tá? E aí, a partir do momento em que esses bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina 2 bloqueiam de forma seletiva esses receptores AT1 que estão expressos nos vasos, causando contração,
coração, causando todos aqueles efeitos deletérios. Também no cérebro, no rim, na adrenal, né? Isso vai ser ruim, porque pode causar aumento da pressão arterial, mas se você bloqueia, você vai reduzir efeito antihipertensivo, e é isso que você quer. Só que a angiotensina 2, ela não tem somente o receptor AT1 como receptor. Ela tem dois subtipos de receptores, o receptor AT1 e o receptor AT2. O receptor AT2 é um receptor que faz uma espécie de antagonismo fisiológico das ações do receptor AT1, ou seja, o que o receptor AT1 faz de ruim, o receptor AT2 tenta neutralizar. Então, enquanto a ativação do receptor AT1 causa vasoconstricção, o receptor AT2, ao ser ativado também pela angiotensina 2, causa vasodilatação. Então, fisiologicamente, as ações da angiotensina 2 sobre o receptor AT2 geram neutralização das ações da angiotensina 2 sobre o receptor AT1. Acontece que o paciente hipertenso tem um aumento na expressão de receptor AT1 em comparação à quantidade de receptor AT2. E aí quem vence é a ação do receptor AT1. Mas se você bloqueia de forma seletiva o receptor AT1 com a losartana, por exemplo, a angiotensina 2 não vai deixar de ser produzida, porque você não está inibindo a ECA. Aí ela está sendo produzida. Ao mesmo tempo, está bloqueando o AT1, e aí você vai ter anjo 2 livre para ativar quem? Receptor AT2. Então você bloqueia a via de sinalização ruim para o que a gente conhece como mecanismo patogênico da hipertensão arterial sistêmica e ativa a via de sinalização boa da angiotensina 2, benéfica, que é a via do receptor AT2. Tá? A losartana é um antagonista competitivo reversível, mas também existem alguns antagonistas pseudo-irreversíveis. Tá? Os principais são losartana, candesartana. Eu diria que no Brasil os principais são a losartana e a valsartana, mas também existe a eprosartana. Tá? Principais propriedades farmacológicas. Esses sim, como eles bloqueiam diretamente o receptor AT1 nos vasos ou nos corações, mas quando a gente fala de vaso, a gente diz que vasodilata ou relaxa o vaso, eles de fato relaxam os vasos de resistência, que são as arteríolas, e as veias, causando redução de pré e pós-carga, reduzindo o débito cardíaco, reduzindo a pressão arterial, reduzindo também, devido ao relaxamento dos vasos de resistência, a resistência vascular periférica, reduzindo também a secreção de aldosterona pelo bloqueio de AT1, porque o bloqueio de AT1 nas células do córtex da glândula suprarrenal impede a secreção de aldosterona, tá? Ocorre também o que? Bloqueio de AT1 reduz a neurotransmissão noradrenérgica. Porque o que acontece? Um círculo vicioso. O paciente que é hipertenso tem um aumento na síntese de quê? Na síntese não. Também na síntese. Mas um aumento nos níveis plasmáticos de noradrenalina. Noradrenalina, o que é que ela faz? Ela vai lá nas células justaglomerulares renais e ativa receptor beta-1, que estimula o quê? A liberação de renina. Renina faz o quê? Converte angiotensinogênio em angiotensina 1, que é pela ECA convertida em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 ativa o receptor AT1
E esse receptor AT1, ao ser ativado, ele também é ativado em neurônios que sintetizam noradrenalina. Eu lembro que eu mostrei para vocês que ele é acoplado à proteína GQ/11. Aumento de cálcio em neurônio vai aumentar a liberação de noradrenalina por esses neurônios. Então, a noradrenalina vai ser o quê? Liberada. Então, a noradrenalina é liberada, ativa mais beta-1, vai aumentar anjo 2, ativa mais AT1. Então, isso aqui é um círculo vicioso. O paciente hipertenso está com tudo isso aqui hiperativado. Tá, gente? Então, se você bloqueia esse receptor AT1 aqui com o antagonista, esse círculo vicioso ele é atenuado. Então, por isso que eu estou falando aqui no slide que a neurotransmissão noradrenérgica ela é reduzida. Consequentemente, como eu falei para vocês, a angiotensina 2, que causa aquele remodelamento, hipertrofia, também vai ser reduzida. Lógico, também efeitos indesejáveis, né? Hipercalemia, angioedema. Lógico que esse angioedema ele é um pouco menor do que o ZIECA, tá? Disfunção hepática, fetopático, na verdade, eu diria teratogênico. Todos os fármacos que agem no sistema renina, angiotensina, aldosterona e outros antihipertensivos, todos os antihipertensivos que a gente vai falar aqui são teratogênicos, tá? A gente tem um fármaco que a gente chama de metildopa, eu já até citei, acredito, na introdução, que é utilizada para o tratamento da pré-eclâmpsia, que é a hipertensão na gravidez, que tem uma um baixo índice, uma baixa capacidade teratogênica. Então, por isso que, no caso, como é que se diz? A metildopa é o fármaco de escolha, um dos fármacos antihipertensivos de escolha para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica na gravidez. Outra classe de fármaco antihipertensivo seria a classe dos antagonistas beta-adrenérgicos, beta-1 receptor no coração, bloqueado, não só no coração, mas também onde? Células justa glomerulares, para reduzir o que? A liberação de renina e aquele círculo vicioso. Inclusive, o principal mecanismo, na verdade, o efeito antihipertensivo dos beta-bloqueadores, principalmente de primeira e de segunda geração, é um efeito antihipertensivo que é observado após dias do início da terapia, porque esse efeito não é nenhum efeito decorrente do bloqueio direto de beta-1 no coração, e sim muito mais devido ao bloqueio de beta-1 nas células justaglomerulares, devido também, principalmente, à redução após o bloqueio desse beta-1 nessas células, daquele círculo vicioso. Agora nós temos antagonistas beta-adrenérgicos ou antagonistas adrenérgicos que têm atividade simpático-mimética intrínseca. E aí a gente vai falar deles daqui a pouco. Mas se a gente bloqueia o receptor beta-1, né, por exemplo, no coração, a gente reduz a contração cardíaca. Reduzindo a contração cardíaca, isso pode, de maneira, em grande parte das situações, reduzir o débito cardíaco. Então, reduzindo o débito cardíaco, a gente vai ter redução da pressão sistólica e redução da pressão arterial, tá? A redução
do cálcio nas células justaglomerulares, reduz a secreção de renina também. Tá? Então, é esse o mecanismo de ação desses fármacos. A gente tem inúmeros, né? Propranolol, que é de primeira geração, não é seletivo. Né? A gente tem os seletivos beta 1, um exemplo, atenolol. Né? A gente tem os que são não seletivos e com atividade também sobre receptores alfa-1, como o labetalol e o carvedilol, mas eles também bloqueiam receptores beta-2. Isso aqui não é legal, porque o receptor beta-2 ele está lá no vaso e eles causam vasodilatação. Mas, entretanto, o alfa-1 também está no vaso. Alfa-1 tem uma densidade de expressão maior do que beta-2. Então, ao mesmo tempo em que labetalol e carvedilol bloqueiam beta-2, eles também bloqueiam alfa-1, e ao bloquear o alfa-1, a pressão arterial ela vai reduzir, porque o alfa-1 é mais expresso do que o beta-2 no vaso. Além disso, a gente vai ter também bloqueio de beta-1. Então, esses antipertensivos aqui, a classe dos beta-bloqueadores, né, agora são beta-bloqueadores, na verdade são bloqueadores adrenérgicos mistos. Eles têm uma ação antipertensiva mais eficaz, mais potente, porque eles têm ação sobre receptores alfa também. Tá? Propriedades farmacológicas da classe dos beta-bloqueadores. Tá? Bloqueio de beta-1. Quando esse receptor é bloqueado no coração, você vai ter redução do inotropismo, cronotropismo, dromotropismo, do débito cardíaco e células justaglomerulares de liberação de renina reduzida. Né? Mas, dependendo do caso, você também pode ter aumento transitório ou passageiro da resistência vascular periférica devido à queda da pressão arterial. Mecanismo reflexo. Isso acontece muito mais por conta disso aqui, tá? Mas isso é raro, é raro. Eu até diria que esse efeito aqui é quase que irrelevante. Bloqueio de beta-2 para os não seletivos é ruim, porque causa broncoconstricção. Então, eles são contraindicados, por exemplo, para pacientes asmáticos, pacientes com DPOC, pacientes com doenças respiratórias, pacientes diabéticos. Aumenta a atividade pressora da adrenalina. Por quê? Porque se você bloqueia beta-2 vascular, a adrenalina vai estar livre lá para ativar alfa-1, e aí você vai ter um aumento da atividade vasoconstrictora da adrenalina e redução do metabolismo da glicose, principalmente hepática, dependente de beta-2. Mas esses antagonistas beta-adrenérgicos são utilizados em pacientes que têm hipertensão moderada ou severa, que não respondem aos fármacos que agem sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou também fármacos do sistema renina-angiotensina-aldosterona associados a diuréticos, ou você pode associar esses beta-bloqueadores com diuréticos, e se não conseguir chegar ao objetivo, você pode associar com vasodilatadores diretos. Associar, por exemplo, com losartana, né? Que é um vasodilatador. Associar com, por exemplo, fármacos que causam vasodilatação. Antagonistas alfa-adrenérgicos, com bloqueadores de canais de cálcio. Eles são utilizados no tratamento da insuficiência coronariana, que a gente mais conhece como angina,
Também causam estabilização, ou são estabilizadores de membrana, então eles também são antiarrítmicos e utilizados como fármacos cardioprotetores no tratamento da insuficiência cardíaca, que vocês vão ver posteriormente. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que no sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente também tem um fármaco que a gente chama de alisquireno, tá? Que é um fármaco muito caro, mas que é o inibidor da renina, tá? Ele foi recentemente aprovado, não diria recentemente, mas há mais ou menos uns 8, 10 anos aprovado pela Anvisa para utilização no tratamento da hipertensão. Tá? O alisquireno ele inibe a renina, então se você inibe a renina, toda essa via aqui vai ser inibida. Ele também é um fármaco utilizado como antihipertensivo e tem ação sobre o, como é que se diz? O sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Então a gente falou dos bloqueadores beta-adrenérgicos, efeitos adversos, né? Pelo bloqueio de beta 1, você pode diminuir o débito cardíaco e isso pode precipitar crises e pacientes que são suscetíveis a desenvolver insuficiência cardíaca, por exemplo, paciente que teve infarto, o paciente que já tem insuficiência cardíaca em estágio 3 pode evoluir para o estágio 4, o paciente que tem insuficiência cardíaca de estágio 4 pode evoluir para um estágio descompensado, então não pode ser tratado com beta-bloqueador. Paciente que tem bradicardia, você vai reduzir mais ainda a frequência cardíaca desse paciente, tá? Esses beta-bloqueadores, eles mascaram os sintomas associados à hipoglicemia, porque um dos principais sintomas, né, que dão um sinal para o paciente que ele está com hipoglicemia é a taquicardia. Se você está tomando beta-bloqueador, a taquicardia ela pode ser mascarada, e aí o paciente pode ter uma crise hipoglicêmica mascarada. Pelo bloqueio de beta 2, aumento da resistência das vias aéreas, ou seja, broncoconstricção, hipoglicemia, diminuição, na verdade, ou atraso na recuperação de uma crise hipoglicêmica induzida pela insulina, ou seja, paciente que faz uso de insulina, que tem uma crise de hipoglicemia, ele vai demorar mais tempo a se recuperar dessa crise hipoglicêmica do que paciente que não faz uso de um beta-bloqueador. Por quê? Porque se a glicose depende da ativação de beta 2 para ser mobilizada do fígado para o plasma, normalizando os níveis e revertendo a hipoglicemia promovida pela insulina, isso vai demorar mais tempo se você bloquear o receptor beta 2 hepático. Por isso que a crise de hipoglicemia promovida pela insulina vai ser recuperada em um intervalo de tempo maior. Não se sabe muito bem, mas esses fármacos podem agir por outras vias de sinalizações, causando pesadelos, insônia, em um nível central, se chama nervoso central, né? Mas não se sabe muito bem quais seriam os mecanismos ou os alvos farmacológicos que eles atuam para induzir esse tipo de ação, de efeito, adverso. O labetalol e o carvedilol reduzem a resistência vascular periférica, tem pouca ou nenhuma ação sobre o débito cardíaco, causam um bloqueio do receptor alfa, como a gente já falou anteriormente, ativa o barorreflexo e impede a queda do débito devido à ativação do barorreflexo. Efeitos indesejáveis, hipotensão e hepatotoxicidade. Esses fármacos aqui também são utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Eles reduzem a pressão arterial. Eles são antagonistas alfa e beta, né? São antagonistas mistos.
adrenérgicos mistos, tá? Eles reduzem a pressão arterial muito mais rapidamente do que os antagonistas beta, ou somente beta, porque eles agem também sobre receptores alfa, tá? Eles podem causar hipotensão como efeito adverso e hepatotoxicidade, tá? Principalmente devido à geração de metabólitos tóxicos. E agora, a última classe de fármacos que a gente vai falar são os fármacos bloqueadores de canais de cálcio, dihidropiridínicos, principalmente importante falar nesse momento que todos os fármacos da classe das dihidropiridinas são seletivos ou têm uma ação mais proeminente ou mais evidente sobre, ou mais seletiva sobre canais de cálcio expressos nas células musculares dos vasos, ou são seletivos para vasos, tá? Então, tanto célula muscular vascular quanto célula muscular cardíaca tem canal de cálcio. E o canal de cálcio que esses bloqueadores agem é o canal de cálcio tipo L. Tipo lento. Esse lento é tipo L. Esse L é de lento. Esse tipo L é aquele canal que é responsável pela entrada de cálcio para que haja contração. Se você bloqueia esse canal, a contração vai ser reduzida. Num vaso vai o quê? Reduzir a resistência vascular periférica e no coração reduzir a força de contração, né? E reduzir o débito cardíaco, tá? Reduzir o trabalho cardíaco. Então, os fármacos dihidropiridínicos, eles têm maior seletividade para canais de cálcio expressos nas células dos vasos principais: anlodipino, nicardipina, nifedipina, mas nós também temos a fenlodipina e a israndipina, mas esses três aqui, ó, são os principais mais conhecidos aqui no Brasil. E a gente tem os não dihidropiridínicos, como o diltiazem e o verapamil. E eu diria, gente, que como antihipertensivos, assim, eu não considero eles... Eu acho que eles não deveriam ser prescritos como antihipertensivos. Porque, ao contrário dos bloqueadores dos canais de cálcio, que agem sobre os canais dos vasos, que são as dihidropiridinas que a gente falou no slide anterior, os não dihidropiridínicos, como o diltiazem e o verapamil, têm uma maior atração ou seletividade, ou seja, eles são cardioseletivos. Para os canais de cálcio também tipo L, mas esses canais são os canais expressos nos miócitos cardíacos. E aí esses fármacos, eles têm uma ação muito mais eficaz para o tratamento, por exemplo, para o tratamento de doenças, a exemplo da insuficiência coronariana, quando você quer reduzir o trabalho cardíaco para diminuir a demanda de oxigênio, tá? Eles também têm uma ação antiarrítmica para redução de taquiarritmias, e eles são antiarrítmicos, tá? O verapamil, por exemplo. Mas como antihipertensivos, eles agiriam muito mais reduzindo a pressão sistólica. Eles causam também um certo bloqueio de canais de cálcio vasculares, mas eles preferem bloquear, entre aspas, né? Porque eles não têm mentalidade, não têm mente para preferir, mas eles têm afinidade maior
por canais de cálcio cardíacos do que vasculares. Mas isso não quer dizer que eles só bloqueiam canais de cálcio do coração. Eles também bloqueiam canais de cálcio vasculares, mas eles preferem ou bloqueiam com uma maior afinidade, em uma proporção maior, canais de cálcio cardíaco. Então, eles são cardioseletivos. Da mesma forma, as de hidropiridina. Elas bloqueiam canais de cálcio cardíacos também, mas muito mais os vasculares do que os cardíacos. Então, por isso que elas são muito mais vasodilatadoras do que bloqueadoras de canais de cálcio cardíacos, do que cardioseletivas. Tá? Então, dihidropiridínicas vasodilatadoras, não dihidropiridínicos cardioseletivos. Principais representantes de hidropiridínico, não dihidropiridínicos, tiotiazem e verapamil, tá, gente? Mecanismo de ação no músculo liso, gente. Bloqueou o canal de cálcio tipo L no músculo liso, não preciso dizer o que vai acontecer. O cálcio não vai entrar, não vai formar complexo cálcio-calmodulina. Se não forma complexo cálcio-calmodulina, não ativa a sinase da cadeia leve de miosina. Essa sinase que não sendo ativada não vai fosforilar os filamentos de miosina, e essa miosina não fosforilada não vai interagir com a actina. Se não ocorre essa interação, não vai haver contração. Se não ocorre contração, a pressão arterial a resistência vascular periférica, no caso, ela vai o quê? Ser reduzida. R, V, P, e consequentemente a pressão diastólica vai reduzir, ocorrendo também redução da pressão arterial média. Esses canais de cálcio, eles são canais de cálcio tipo L dependentes de voltagem, tá? Na verdade, células excitáveis, né? Primeiro é necessário que haja ativação de canais de sódio, despolarização, potencial de ação é gerado. Somente quando esse potencial de ação é gerado é que esse canal de cálcio é ativado. Ele é exigente. Então, é um canal de cálcio que é ativado de forma lenta, somente após a geração de um potencial de ação. Por isso que eles são assim denominados, tipo L. Então, no músculo liso, o bloqueio desses canais gera esse efeito, essa inibição da contração, tá? No músculo cardíaco, se você bloqueia o canal de cálcio, o cálcio deixa de entrar. Fisiologicamente, quando o cálcio entra por esse tipo de canal, o que é que aconteceria? O cálcio no músculo cardíaco, ele entrando, ele vai lá no retículo sarcoplasmático, que expressa um canal chamado de receptor de rianodina, e o receptor de rianodina ele é sensível ao cálcio. Quanto maior a concentração de cálcio citosólica, mais sensível a essa concentração de cálcio citosólica esse receptor de rianodina vai ser. O que é que eu estou querendo dizer? Esse receptor de rianodina ele libera cálcio do retículo sarcoplasmático para o citosol. Então, quando o cálcio aumenta no citosol, ele transporta o cálcio do retículo sarcoplasmático para o citosol. Então, cálcio entrando aqui do meio extracelular para o citosol, chega aqui no receptor de rianodina e induz a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o citosol. Esse é um mecanismo que a gente chama de mecanismo de cálcio indução, né? Mecanismo de cálcio libera cálcio, ou seja, o cálcio que entra induz a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Isso acontece via receptor de rianodina, tá? Esse cálcio aqui, lógico, vai interagir com a troponina C e a gente vai ter lá a contração, né? Uma outra forma de ativação desse canal de cálcio aqui seria através do receptor beta 1, que ativa a proteína sinase A, PKA. A PKA fosforila esse canal ele é ativado tanto por voltagem quanto por fosforilação. Cálcio vai entrar, cálcio entrando, entra o cálcio, rianodina sensível, libera cálcio, cálcio interage com a troponina, contração. Mas
No coração, se você bloqueia esse canal, nada disso vai acontecer, independentemente se você ativar esse receptor aqui, ou se você gerar uma onda de despolarização, gerar um potencial de ação, esse canal ele não vai ser ativado, porque o canal vai estar bloqueado. Geralmente no músculo cardíaco são não dihidropiridinas, como o diltiazem e verapamil, que tem cardioseletividade, tá? Então, falando das dihidropiridinas, tem uma seletividade vascular, tá? Reduzem a resistência vascular periférica ao bloquearem os canais de cálcio, tá? Isso reduz o quê? Quando você reduz a resistência vascular periférica, você facilita a saída de sangue do coração. Ou seja, você reduz a pós-carga. Então, se você reduz a pós-carga, você reduz o trabalho cardíaco. E aí você reduz o consumo de O2. Então, essas dihidropiridinas, elas são utilizadas tanto como antihipertensivas, também como no tratamento da angina, tá? Para reduzir o trabalho cardíaco e o consumo de O2 pela redução da pós-carga. Mas o objetivo maior de utilização de dihidropiridinas é a redução da pressão arterial, porque elas têm essa seletividade vascular, tá? Redução da resistência vascular periférica. Aumento do fluxo coronariano, porque as coronárias são vasos, elas expressam canais de cálcio, e aí bloqueio desses canais de cálcio vai acontecer o quê? Dilata a coronária e o fluxo vai passar, né? Vai haver uma maior passagem de sangue, né? Diminuindo a resistência vascular coronariana e aumentando a oferta de O2, certo? Isso aqui seria mais no caso de insuficiência coronariana, de angina. O principal objetivo de utilizar um bloqueador de canal de cálcio da classe das dihidropiridinas é o fato, como eu já falei, delas serem seletivas para canais de cálcio vasculares. Bloqueando esses canais, vai haver redução da resistência vascular periférica, redução da pressão diastólica e, consequentemente, da pressão arterial. Essas outras coisas aqui vocês vão ver lá na aula de angina, tá? Bloqueadores não dihidropiridínicos, diltiazem e verapamil, também reduzem a resistência vascular periférica? Sim. Mas eles têm uma ação muito mais cardioseletiva do que vasoseletiva. Então, isso daqui é algo muito menos, como é que se diz, evidente quando comparado ao que as dihidropiridinas fazem. Mas o diltiazem e verapamil reduzem o trabalho cardíaco? Reduzem. Reduzem porque eles simplesmente bloqueiam os canais de cálcio do coração e a contração, ou seja, o inotropismo e a frequência cardíaca, e isso faz com que o trabalho cardíaco seja reduzido. Isso pode reduzir a pressão arterial? Pode. Principalmente porque você aumenta a duração da diástole quando você aumenta ou quando você reduz a frequência cardíaca. Tá? Isso tudo aqui também está relacionado à questão de tratamento da insuficiência coronariana. O diltiazem e verapamil são muito mais úteis no tratamento de arritmias e o que? Angina. Enquanto que os bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos são úteis como antihipertensivos. Inclusive, quando a gente fala de
B, C, bloqueadores, BBC de canais de cálcio. Perdão, não é BBC, é BCC, bloqueadores de canais de cálcio, lá nos guidelines da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para o tratamento da hipertensão, essas diretrizes estão se relacionando, está se referindo, perdão, principalmente às de hidropiridinas, que têm essa seletividade vascular, tá? As diltiazem e verapamil têm uma ação muito mais cardioseletiva. Essa tabela ela tem mostra apenas curiosidades em relação, por exemplo, comparando as dihidropiridinas com diltiazem e verapamil em relação à seletividade cardíaca, ação no nó sinoatrial e atrioventricular. Vocês veem que as dihidropiridinas no coração, que tá isso aqui tudo, ó, elas têm uma ação muito menor quando comparada ao diltiazem e verapamil, enquanto que nos vasos as dihidropiridinas têm uma ação muito maior, né, do que a ação do diltiazem e verapamil, tá? Usos terapêuticos são eficazes, né, e utilizados isoladamente no terapêutico na hipertensão arterial sistêmica, tanto leve a moderada. Não são utilizados em pacientes pós-infarto, principalmente os que são cardioseletivos ou não dihidropiridínicos, porque paciente pós-infarto pode ter um comprometimento no batimento cardíaco, bradicardia. Se você bloquear o canal de cálcio, a contração vai ser mais comprometida ainda, e aí você pode induzir uma parada cardíaca nesse paciente. Mas ele é seguro em pacientes que são hipertensos e diagnosticados como asmáticos, que tem hiperlipidemia, que tem diabetes, que tem disfunção renal, né? Porque eles são bloqueadores de canais de cálcio. Tá? As dihidropiridinas, elas geralmente, o ideal é utilizar dihidropiridinas com comprimidos de liberação lenta, porque elas são vasodilatadores diretos, bloqueiam canais de cálcio muito rapidamente, e essa queda rápida da pressão arterial pode causar taquicardia reflexa e efeitos pró-isquêmicos indesejáveis, mas a partir do momento em que você libera lentamente o fármaco na corrente sanguínea, esses efeitos reflexos ocorrem de forma sutil, né? Os não dihidropiridínicos usados em pacientes com contraindicação de beta-bloqueadores, ou seja, não pode usar beta-bloqueadores. Não associar com beta-bloqueador. Você vai bloquear o receptor beta-1 junto com o verapamil, que é o diltiazem, que bloqueia canal de cálcio no coração, você vai causar uma bradicardia potencial nesse paciente. Vai acentuar e pode causar parada cardíaca muito intensa ou fatal nesse paciente. Então, efeitos adversos de hidropiridinas, né? Podem causar aumento da frequência cardíaca, reflexos, né, e da contratilidade. Isso pode ser ruim, por exemplo, como um paciente que tem hipertensão e tem insuficiência coronariana, que pode causar um aumento do trabalho cardíaco, precipitando crises de angina. Podem causar hipotensão postural, se não for, no caso, utilizada da forma correta, ou se for utilizada, como é que eu posso dizer, mesmo em doses terapêuticas, mas às vezes o paciente toma, está sentado, levanta, tem hipotensão postural ou ortostática, né, porque elas são bloqueadores, são vasodilatadores potentes. Já o verapamil e o diltiazem, que são cardioseletivos, deprimem a contratilidade cardíaca, são contraindicados em pacientes que têm insuficiência cardíaca
já tem um débito cardíaco reduzido, tá? Causam bradicardíaca e bloqueio da condução do nó atrioventricular, podendo causar parada cardíaca. Também podem causar hipotensão. Algumas toxicidades em doses acima das terapêuticas, tá? Contraindicações de hidropiridíneas, insuficiência cardíaca de grau 3 e 4, choque cardiogênico, porque você vai vasodilatar e o paciente já está com a pressão arterial reduzida, você tem que contrair o vaso, o paciente está em choque. Gravidez, porque também é teratogênica e aqui tem alergia ou é hipersensível. Verapamil ou diltiazem, paciente bradicárdico. Distúrbios, paciente tem distúrbios na condução, né, na condutibilidade do nó atrioventricular, e paciente que também tem insuficiência cardíaca, ou seja, paciente que já tem o quê? Débito cardíaco reduzido, você não vai bloquear o canal de cálcio para reduzir mais ainda esse débito. Tá, pessoal? Então a gente finaliza aqui a nossa aula de antihipertensivos. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula muito densa, reconheço, mas é necessário que a gente ministre dessa forma, de maneira separada, de maneira detalhada. Ainda foi mesmo assim um pouco corrido, mas tentei fazer o